O Papa está morto. Quando a morte do Papa é solenemente atestada, o seu corpo é paramentado, colocado em um catafalco na Basílica de São Pedro, onde recebe homenagem dos fiéis. O corpo é então colocado dentro de 3 caixões. O mais externo é de madeira de olmo, o do meio é de chumbo, o interno de cipreste. Antes que o ataúde seja fechado, é colocado dentro dele um pergaminho com uma relação escrita em latim dos fatos mais destacados do pontificado, e são colocadas ali também moedas cunhadas durante o seu reinado. E, após as exéquias, ele é finalmente sepultado. Em que lugares os restos mortais dos sucessores de São Pedro são depositados? Onde os papas de todos os tempos aguardam a ressurreição? Confira no vídeo de hoje. Sabe-se que, desde tempos imemoriais, que São Pedro, apóstolo, foi sepultado perto do lugar em que ele foi crucificado, na necrópole então existente na colina do Vaticano, nos arredores de Roma. Ainda no século XII, nós vemos o presbítero romano Caio escrever o seguinte: Eu, por minha parte, tenho como mostrar-te os troféus dos apóstolos. Se quiseres, pois, dirige-te ao Vaticano ou a caminho de Hóstia. Encontrarás os troféus dos que fundaram esta igreja. Na via Ostiense, no caminho de Hóstia, foi sepultado São Paulo. E no Vaticano, São Pedro. E quando, no século IV, a grande Basílica de São Pedro foi erguida, escolheu-se, como era de se esperar, o lugar em que o primeiro Papa foi sepultado. Tradição de que São Pedro foi sepultado ali, que foi confirmada em 1942, quando arqueólogos resgataram e identificaram o sepulcro original de São Pedro no local em que sempre se creu ter o primeiro Papa sido sepultado. E quanto aos primeiros sucessores de São Pedro? Bom, os papas dos séculos I e II, a saber, Lino, Cleto, Evaristo, Telésforo, Higino, Pio I, Aniceto e Vítor I, eles foram, segundo sempre se creu, sepultados também na necrópole vaticana, perto de São Pedro. A partir do século III, os papas passaram a ser sepultados nas catacumbas de São Calixto, um dos mais importantes, se não o mais importante complexo funerário cristão romano nas origens. Nas catacumbas de São Calixto foram sepultados 12 papas, desde o final do século II até o início do século IV, ou seja, papas que governaram a igreja durante os mais tormentosos períodos de perseguição romana. Na cripta papal, que é uma das salas, a sala mais célebre das catacumbas de São Calixto, ainda podem se ler os epitáfios de 5 papas do século III que foram sepultados ali. Quem visitar a cripta papal em São Calixto ainda poderá ler os nomes dos papas São Ponciano, Santo Antero, São Fabiano, São Lúcio I e Santo Eutiquiano. As suas relíquias não estão mais lá porque foram transladadas para basílicas romanas durante a Idade Média, mas essas inscrições atestam que um dia os seus corpos estiveram ali. Terminada a era das perseguições, os papas do século IV e alguns papas do século V quiseram continuar a ser sepultados junto aos corpos dos mártires que jaziam nas catacumbas, nas veneráveis catacumbas. O Papa São Damaso I, por exemplo, quis ser sepultado em São Calixto, junto daqueles seus santos antecessores que haviam governado a igreja durante o tempo da perseguição. Outros escolheram outras catacumbas. Por exemplo, Júlio I foi sepultado na catacumba de Calepódio, Libério e Cirício na catacumba de Priscila, Anastácio I e Inocêncio I na catacumba de Ponciano e Bonifácio I na catacumba de Santa Felicidade. No século V, com o abandono progressivo das catacumbas, os papas passaram a ser sepultados nas grandes basílicas romanas. Sisto III e Hilário, por exemplo, foram sepultados na Basílica de São Lourenço, fora dos muros. Félix III na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Celestino I na Basílica de Santa Praxede. Mas uma nova e definitiva tradição firmou-se em 461, quando o Papa São Leão I, São Leão Magno, foi sepultado na Basílica de São Pedro. Ao que tudo indica, a posteridade considerou que
não haveria lugar mais apropriado para sepultar os sucessores de São Pedro no que na igreja sob a qual o próprio príncipe dos apóstolos foi sepultado. Por isso, quase todos os papas, desde São Leão Magno até o final do século XI, foram sepultados na Basílica de São Pedro. Inclusive papas célebres, como São Gregório Magno, no século VII, São Nicolau Magno, no século IX, São Leão IX e Urbano II, no século XI. Mas, além de São Pedro, São João de Latrão, que é a Catedral de Roma, também se tornou um lugar escolhido para túmulos papais. Lá foram sepultados, no século X, o Papa João X, o Papa Agapito II e, no começo do século XI, o célebre Papa Silvestre II, cujo túmulo ainda se encontra em São João de Latrão. Inclusive, a Basílica de Latrão parece ter sido o local preferido de sepultamento dos papas do século XII. A maior parte dos papas do século XII foram sepultados em Latrão. Escolheram ser sepultados lá Pascoal II, Calixto II, Honório II, Celestino II, Lúcio II, Eugênio III, Clemente III, Celestino III e os grandes papas Alexandre III e Inocêncio III, cujos túmulos ainda se conservam, respectivamente na nave e no transepto de São João de Latrão. Mas os papas medievais nem sempre foram sepultados ou em São Pedro ou em São João de Latrão. Outros escolheram outras igrejas de Roma, por exemplo, Inocêncio II quis ser sepultado em Santa Maria in Trastevere, Honório IV em Santa Maria in Aracelli, Honório III e Nicolau IV, os primeiros a serem sepultados em Santa Maria Maior. Esses são papas dos séculos XII e XIII. Houve, inclusive, papas entre os séculos XI e XV que sequer foram sepultados em Roma. Mas por quê? Porque morreram em outros lugares. Estevão IX e Nicolau II, por exemplo, dois papas do século XI, jazem na igreja de Santa Reparata, em Florença, onde os dois morreram. São Gregório VII, também do século XI, foi expulso de Roma pelas tropas de Henrique IV da Alemanha e se refugiou em Salerno e, por isso, está sepultado na catedral dessa cidade. Vítor III, também do século XI, está sepultado na abadia de Monte Cassino, onde morreu. Gregório VIII, que viveu no século XII, como morreu em Pisa, está na catedral nessa cidade, e assim muitos outros. Urbano III na Catedral de Ferrara, Inocêncio IV na Catedral de Nápoles, Gregório X na Catedral de Arezzo, Urbano IV, Martinho IV e Bento XI na Catedral de Perugia. Alexandre IV, Clemente IV, Adriano V e João XXI, papas do século XIII, não jazem em Roma, mas em Viterbo. E muitos papas do século XIV estão sepultados em diferentes locais, nem da Itália, mas da França. Clemente V, João XXII, Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI e Urbano V jazem todos na França, assim como um papa do século XII, Gelásio II, que jaz na célebre abadia de Cluny. E há ainda um papa medieval que está sepultado na Alemanha, o Papa Clemente II, sepultado na Catedral de Bamberg. E os papas da Era Moderna, ou seja, os papas do século XV para cá, eles estão sepultados onde? Alguns foram sepultados em igrejas associadas à sua nacionalidade. Por exemplo, o Papa Adriano VI, do século XVI, ele, por ser de nacionalidade germânica, ele era holandês, ele foi sepultado na igreja de Nossa Senhora da Alma, que é a Igreja Nacional Germânica em Roma. Calixto III e Alexandre VI, dois papas do século XV, que eram espanhóis, foram sepultados na Basílica de Nossa Senhora dos Espanhóis. Já Pio II e Pio III foram sepultados na igreja de Santo André della Valle, porque essa igreja foi construída sobre um palácio que pertencia à sua família, Piccolomini. Inocêncio X foi sepultado na Basílica de Santa Inês, em Agone, basílica que ele próprio construiu. Os papas Médici, Leão X e Clemente VII foram sepultados em Santa Maria Sopra Minerva. E a Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, que desde o século XIII não era lugar de uma inumação papal, voltou a sê-lo quando o Papa São Pio V, grande São Pio V, foi sepultado nela no século XVI, seguido pelo Papa Sisto V, pelo Papa Clemente VIII, pelo Papa Paulo V e pelo Papa Clemente IX. Agora, na Era Moderna, indiscutivelmente, é a Basílica de São Pedro, a Basílica de São Pedro do Vaticano, recuperou o posto que ela ocupava enquanto lugar preferencial de sepultamentos papais, como no começo da Idade Média.
Vejam só, no final do século XV, desde São Leão Magno até Inocêncio VIII, a antiga Basílica de São Pedro era o lugar em que estavam inumados exatos 100 papas. Haviam 100 túmulos papais, remontando os mais antigos ao século V. Quer dizer, então, que esses túmulos ainda existem lá na Basílica de São Pedro? Não, porque eles estavam na Basílica antiga, que não existe mais. É aquela que estava no lugar em que está atual. No início do século XVI, decidiu-se colocar no chão a Basílica Antiga e construir a nova. E na demolição da antiga Basílica, foram destruídos aproximadamente metade de todos os túmulos papais existentes. É por isso que Donato Bramante, o arquiteto, ele ficou conhecido pelos romanos como Mastro Ruinante, um mestre destruidor. Claro que os restos mortais de alguns dos papas mais célebres sepultados em São Pedro foram salvos antes da destruição, como São Leão Magno e São Gregório Magno, que jazem ainda na Basílica de São Pedro Nova, em altares bastante dignos a eles dedicados. E também muitos sarcófagos foram salvos, alguns sarcófagos de Gregório V, de Adriano IV, de Bonifácio VIII, de Urbano VI, ainda estão lá nas grutas vaticanas, mas o restante se perdeu. Pois bem, foi construída a Basílica Nova, ela foi construída ao longo do século XVI, inaugurada no século XVII, e os papas dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, eles foram, em sua maioria, sepultados na Basílica de São Pedro. Quem visitar o Vaticano poderá, ao caminhar pelas naves laterais e pelos transeptos da Basílica de São Pedro, contemplar dezenas de imensos monumentos funerários que eternizam as memórias dos papas destes 4 séculos, desde Paulo III até Gregório XVI. Os 2 últimos pontífices do século XIX preferiram ser sepultados em outros locais. Pio IX, que era particularmente ligado à Basílica de São Lourenço fora dos muros, quis ser sepultado nessa igreja. Ele está lá até hoje. E Leão XIII, por sua vez, na Basílica de São João de Latrão. Quanto aos papas do século XX, todos foram inumados nas grutas da Basílica de São Pedro, nas grutas da Basílica Vaticana, ainda que hoje os restos mortais de 3 deles, São Pio X, João XXIII e João Paulo II, tenham sido posteriormente levados para o pavimento superior da Basílica, onde ainda estão. Agora, o restante dos papas dos séculos XX e XXI, Bento XV, Pio XI, Pio XII, Paulo VI, João Paulo I e Bento XVI, encontram-se ainda nas grutas, abaixo da Basílica de São Pedro. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever neste canal, de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, porque nos próximos dias nós iremos postar vídeos relevantes a respeito do papado, das eleições dos papas, da história do papado, que todo católico precisa conhecer. E não deixe de compartilhar com seus amigos para que, no meio de tantas opiniões das mais variadas e muitas vezes desenraizadas dos fatos, as pessoas sejam razoavelmente instruídas a respeito da história do papado. Até o próximo vídeo.